Muito obrigado por escolher o podcast do Longo Prazo. Pela primeira vez, uma editora reuniu 10 especialistas que vão discutir os subtemas do livro que vai ser publicado, Longo Prazo, da Dorie Clark. Eu espero que você goste, que você aprecie, e se você se interessar mais e quiser de fato montar uma estratégia para tomar as rédeas da sua vida, clique aqui no botão abaixo ou escaneie o QR Code e tenha acesso à nossa obra. Eu tenho uma passagem muito interessante aqui do livro da Dorie, em que ela fala que tudo leva mais tempo do que a gente gostaria. Tudo. Você acha que é isso mesmo? Tudo que vale a pena, tudo que a gente realmente gostaria de conquistar na vida leva mais tempo do que a gente prevê? Olha, eu acho que talvez. Mas a pergunta que eu me faço é, será que leva mais tempo? Ou será que nós fomos doutrinados a achar que tudo aconteceria rápido demais? Eu não sei se os nossos pais e os nossos avós, eles acreditavam que iriam conquistar o sucesso financeiro, a independência, a liberdade total e uma posição de destaque na sociedade aos 24 anos de idade. E eu nem acho que também há 50, 60, 70, 80 anos as pessoas esperavam que você com 30 anos já tivesse uma grande posição de destaque na sociedade para falar sobre questões complexas como política, economia e as resoluções dos problemas do nosso país. Eu acho que as coisas continuam demorando para chegarem, não é? E as coisas que merecem ser conquistadas e que vale a pena serem conquistadas, elas ainda demandam muito trabalho e muito esforço. Eu acho que o nível de sofrimento aumenta à medida que nós somos doutrinados pelas redes sociais e pela mídia e por todo o ambiente à nossa volta mesmo. De achar que as coisas vão acontecer aos finais de semana, não é? Você vai alcançar a barriga perfeita em 21 dias, como a revista promete. Que você vai descobrir qual é a faculdade certa para sua vida aos 15 anos de idade, porque você já tem que entrar num pré-cursinho, porque aos 17 você tem que entrar nela. Olha, eu posso te dizer uma coisa, as coisas que valeram a pena, para mim particularmente, não posso falar por outra pessoa, elas demandaram muito esforço e muito tempo para serem conquistadas. E não só isso, né? Você precisa manter esse tempo e esse esforço para mantê-las. Um casamento pode ser conquistado, uma família pode ser conquistada, talvez as coisas mais importantes aí que nós estejamos falando da vida comum de uma pessoa, né? Mas do que adianta você conquistar um casamento se você não mantém ele? E a manutenção do casamento é diária. A educação das crianças é diária. A alfabetização delas é diária. Se você não comprar comida, você pode ter comprado comida nos últimos 5 anos. Se você não comprar hoje, eles morrem amanhã. Então, além disso, nós temos que manter as conquistas. Acho que sim, elas exigem tempo e esforço. Eu acho que nós fomos enganados, entre aspas, com a ideia de que hoje em dia a gente não precisa mais esperar tanto tempo e se esforçar tanto. Mas acho que as coisas não mudaram tanto assim. Eu acho que até esse papo aqui nosso, ele serve para esclarecer muitos dos seus bordões, porque você personifica a ideia do longo prazo, né? Você de fato aplicou o longo prazo na sua vida, continua aplicando o longo prazo na sua vida, né? Você tem esses objetivos que são distantes, e aí muitos dos seus bordões eles vêm em função, né, da ideia do longo prazo. E aí eu acho que aqui a gente começa a contar para as pessoas de onde eles vêm, como é que eles funcionam exatamente, né? Por exemplo, a ideia do Me Dê 10 anos. De onde você tirou? Por que ela existe para você? As pessoas acabam se confundindo com a ideia de que o Me Dê 10 anos se trata de um pedido literal de 10 anos de tempo para que você realize alguma coisa. Mas a verdade é que o Me Dê 10 anos ele é apenas um reforço de que justamente as grandes transformações virão no longo prazo. Então, por exemplo, eu não vou parar depois de 10 anos. Me dê 10 anos para a construção do novo mercado, que é a maior escola de marketing digital do país e mais de 150 mil alunos passaram por ela. Mas no 10º ano eu não vou fechar a escola. Então não é um pedido literal de 10 anos de tempo, de paciência e de esforço. E sim a ideia de que não seriam em 2 anos que eu faria isso. Não seria em 2 anos que eu conquistaria o que eu quero conquistar academicamente. Não são em 2 anos que nós formamos um cientista. Não são em 2 anos que nós mandamos um astronauta para a Lua. Não são em 2 anos que nós formamos um médico capaz de operar um coração. O Me Dê 10 anos, ele vem de uma característica natural da minha personalidade, que é, eu tenho certa facilidade em
Colocar um alvo lá na frente e continuar repetindo todos os dias as mesmas atitudes até chegar àquele objetivo. Algumas vezes ao longo dessa caminhada, o objetivo vai se movendo um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, mas eu continuo caminhando. Em determinado tempo você vai aprendendo ao longo do caminho, talvez você não precise de fato de 10 anos, né? As coisas aconteçam mais rápido, e aí você vai colocando novas metas. O ID 10 anos é uma filosofia de vida que se resume a escolher poucas coisas. Você não vai conseguir se dedicar com todo o tempo e toda a energia necessária a tantas coisas assim. E o mais importante, talvez, mais importante do que fazer as melhores escolhas possíveis é, a partir do momento que você escolhe, que você faz essas escolhas, você não para. Você continua fazendo. Então, quando eu criei um novo mercado, definitivamente eu não criei um novo mercado para ser o que ele é hoje. Eu criei ele para ser uma coisa completamente diferente. Só que ao longo do caminho, caminhando, você aprende. Então, é muito mais uma filosofia também sobre não abandonar escolhas, não abandonar metas, se adaptar, mas principalmente sobre continuar caminhando. E aí, quando você fala do novo mercado, talvez exista aí uma das coisas com as quais as pessoas podem falar, mas pô, o novo mercado, ele te ensina a ganhar dinheiro rápido, não é? Não é essa a promessa do novo mercado? Como é que fica essa tensão, assim, o ambivalência? O que de fato o novo mercado promete? E essa filosofia do longo prazo está embutida, de alguma maneira, nessa coisa das profissões de rápida aquisição? Ganhar dinheiro nunca foi o problema, de fato, para ninguém que está realmente intencionado a trabalhar muito aqui na internet. O novo mercado tem uma série de caminhos, de trilhas ali que oferecem carreiras de altíssima empregabilidade, ou seja, que tem muita gente procurando esses profissionais em pouco tempo. Nunca foi um problema para alguém. Eu sempre digo, um bom pedreiro, um bom marceneiro nunca fica sem cliente, né? Não é um problema você conseguir um primeiro emprego na internet. O longo prazo significa, você consegue converter esse pequeno modelo de receita, esse bico, esse primeiro cliente, esse primeiro dinheirinho que chega na internet, que eu vivia tantos e tantos anos atrás, você consegue converter isso numa carreira sólida? Pra você ficar para sempre aqui dentro? Pra você trabalhar para sempre na internet? Porque no começo da internet, a internet atraía um tipo muito específico de pessoas, que eram basicamente os nerds, geeks, curiosos e as pessoas interessadas, e ninguém tava nem aí pra internet se não fosse um pouquinho estranho. E essas pessoas, elas naturalmente, por serem mais curiosas, elas vão descobrindo, inventando coisas. Mas todo mundo, em algum momento, quando decidiu se dedicar a isso daqui, ela foi questionada pelos seus pais, principalmente pelos pais, né? Tá bom, filho, mas quando é que você vai parar de brincar de internet e você vai pra faculdade, você vai trabalhar de verdade, né? Então, assim, quando o novo mercado oferece injeções rápidas de caixa, né? Ele oferece oxigênio, respiro, algumas contas que precisam ser pagas rapidamente. Mas se você quiser transformar isso em uma carreira, se você quiser transformar isso num meio de vida, se você quiser transformar isso, seja numa agência que você toque, seja no principal veículo para sua barbearia conquistar clientes, seja num vetor, numa vitrine para sua marca de roupa ser vista, se você quiser transformar isso em algo perene, é só longo prazo. Você falando isso, eu tentei pensar nas pessoas que estão ouvindo tudo isso, ou que já te ouviram muitas vezes, né, e que muitas vezes estão em começo mesmo de carreira, não estão nem numa transição, estão na primeira carreira mesmo, são jovens aí de 16, 17, 18, 20 anos, que muitas vezes enxergam algum potencial, mas não sabem muito bem que trilha seguir, como seguir, ou se justamente eles, por serem um pouquinho distantes do caminho tradicional, sofrem muitos julgamentos. Tem aquela ideia do Henry Longfellow, né, que as pessoas nos medem, a gente se mede pela nossa capacidade daquilo que a gente enxerga de que vai fazer. As pessoas nos medem por aquilo que a gente já fez, né? Muitas vezes as pessoas têm esse sonho, elas enxergam, mas não conseguem saber qual que é o caminho. Você tem dicas, recomendações de algo que você métodos que você aplicou na sua vida que acha que as pessoas poderiam aplicar também? Eu gosto dessa ideia de continuar caminhando e à medida que você caminha, você vai aprendendo com o caminho. O primeiro grande inimigo, o primeiro grande fantasma que alguém que está começando agora na internet vai sofrer é, caramba, o que eu faço aqui dentro?
Parece que todo mundo é muito grande, todas as contas são muito grandes, todo mundo é muito bom, todo mundo tem uma ótima vida, todo mundo é muito conhecido, todo mundo tem muitos seguidores, muitos directs respondidos, muitas caixinhas de perguntas abertas e, caramba, na minha casa nem tem reboco, né? Como é que eu faço um vídeo aqui? E quando eu digo caminhe, no meio do caminho você vai aprendendo, caramba, você já sabe fazer tantas coisas que hoje existem demandas dentro da internet, como, por exemplo, você consegue entrar no YouTube e aprender a editar um vídeo. Você consegue entrar no YouTube e aprender a fazer um pequeno roteiro. Você consegue entrar no YouTube e, mesmo que você não saiba fazer nada disso, você consegue se candidatar a uma vaga para ser atendente de um suporte, de um saque pelo WhatsApp. Muitas empresas atendem ainda pelo WhatsApp. Olá, senhor, tudo bem? Eu me chamo Keila, trabalho aqui na empresa tal. Como é que eu posso ajudá-lo? Olha, eu comprei o produto tal, mas não recebi por e-mail a chave. Deixa eu verificar um instante. Entra lá no sistema. Olha, eu vi que o e-mail foi disparado, senhor. Você já checou na sua caixa de spam? Não, como é que faz isso? Olha, é desse jeito. Ah, está aqui mesmo. Obrigado. E para redefinir a minha conta, você vai clicar no link abaixo, já vai abrir uma tela, e nessa própria tela já vai pedir para redefinir a conta. Ah, muito obrigado. Você não precisa de uma grande complexidade. O que não quer dizer que você vai se manter um atendente de suporte a vida toda. Mas ali você vai ter proximidade, primeiro, com um negócio digital que hoje te emprega, segundo, você vai ter as contas pagas, e é importante pra caramba ter as contas pagas. Você só continua caminhando à medida que as contas continuam sendo pagas. Eu sempre dizia, o negócio é não morrer. O negócio é não morrer, cara. Pode parecer engraçado, mas o negócio é não morrer. O negócio é não entrar no cheque especial, o negócio é não se desesperar e ter que sair num comércio para trabalhar por piso e comissão vendendo roupa, porque ali você perde a capacidade de continuar aprendendo e saltando para novas atividades. Agora você está num comércio de porta aberta, segunda a sábado, às vezes de terça a domingo, feriados, Natal, Ano Novo, hora extra. Aí fica muito difícil fazer o trabalho depois do trabalho, que é outro bordão que eu uso, né? Fica muito difícil você continuar aprendendo, porque você está só trabalhando. A internet te traz uma possibilidade incrível, que é poder aprender enquanto você trabalha. Que é poder, enquanto você está atendendo esse cliente, entre esse cliente e o próximo cliente, você tem 5 minutos, você volta para o YouTube, dá play na aula que você está assistindo sobre edição de vídeo em 2x, mesmo que você perca um pouco da qualidade, você dá play e assiste mais 10 minutos, mais 5 minutos, porque agora você está em 2x. E você volta, atende o próximo cliente. Você elimina ônibus. Cara, trânsito é um assassino de tempo fudido, né? Você tira o ônibus, você tira a sua alimentação fora, que é cara. Então, assim, a internet te traz algumas vantagens e aí você vai aprendendo o que você quer fazer. Talvez você quiser criar um e-commerce, uma hamburgueria no iFood. Cara, a internet é o melhor lugar que existe para você aprender como é que você trabalha dentro da internet, né? Então, as pessoas, elas têm muito medo. Elas acham que a internet é mais ou menos como os seus pais e os meus pais venderam pra gente, que você tem que acertar na faculdade. Nenhum pai fala assim, filho, faz umas 5 aí e vê qual é que você gosta mais. Você tem que acertar agora na escolha. Não só no curso, mas na instituição. A internet é muito diferente. Vai fazendo aí que você vai aprendendo. Vai fazendo aí que você vai vendo o que dá bom pra você. Então, eu diria para as pessoas assim, muito menos perfeccionismo, muito menos ansiedade, muito menos chances de achar que você já tem que acertar na primeira escolha que você fizer, porque senão você está engessado. A internet é tudo menos engessada, você pode trabalhar nisso, amanhã você já não está trabalhando mais e tentar outra coisa. Então, vai caminhando que a caminhada te ensina. Eu fiquei pensando que até o trabalho depois do trabalho é uma ideia de longo prazo. Com certeza. Né? É que você tem ali o seu trabalho, que muitas vezes é seu ganha-pão, a garantia de que você vai pagar as contas no final do mês, etc. Mas você tem um tempo que é o que possivelmente vai te levar muito mais longe. Antigamente as pessoas diziam assim, queimem os barcos. E quando eu ouvi isso pela primeira vez, em 2010, 2008, quando as pessoas começaram a falar, você tem um plano, o seu plano A só é bom quando não existe um plano B. Quando você ouve isso com 20 e pouquinhos anos, e quando você não tem filhos, famílias e ainda mora com seus pais, talvez, é muito tentador você abraçar essa filosofia, né? Essa filosofia tão grave, tão aguda. Não, plano A só é bom quando não existe plano B, queime todos os seus barcos. O Érico falava, jogue o chapéu pro outro lado do muro, você tem que buscar.
E eu muitas vezes abracei isso e repeti isso. Falava para as pessoas, eu tô na internet, mas não tenho plano B, é só a internet. Eu vi um vídeo do Schwarzenegger um dia desses em que ele tava falando assim, cara, para mim nunca existiu plano B. Eu sempre tive certeza absoluta que eu seria campeão do Olímpia ou de alguma competição ali que ele fazia, não sei se já existia Olímpia na época. Para mim só existia essa possibilidade. Só que à medida que eu fui envelhecendo, amadurecendo e tendo meus filhos, e tendo contato mais próximo com os meus alunos, eu percebi que muita gente não pode queimar os barcos todos e dar um all-in. São pessoas que já estão com 35, 40, 45, 50 anos. Nós temos alunos hoje com mais de 65 anos. Mas o com mais de 65 anos, ele até está numa situação melhor, porque os filhos dele já cresceram, já foram embora, já são autossuficientes. Agora, e o pai de 35 anos, de 2 crianças pequenas? Ou a mãe solteira, recém-divorciada, com 2 filhos pequenos, com uma pensão insuficiente, brigando na justiça para ver se o marido paga o que de fato ele deveria pagar, mas ele mente no olerite. Ela pode dar all-in. O trabalho depois do trabalho ele foi uma adequação. Uma versão um pouco mais razoável para aceitar as diferentes pessoas que existem no mundo, né? Nem todo mundo é o Andrew Tate, lutando kickboxing, andando de helicóptero e fazendo negócios e falando que você é mole se você não conseguir fazer isso. Se você não deixar de ser copeira e ficar milionária em 2 anos, você é uma fracassada. Trabalho depois do trabalho é uma receita de uma pessoa comum para pessoas comuns, né? Então, talvez demore um pouquinho de tempo, cara. Tudo bem você demorar 4 anos, 5 anos para encontrar o seu lugar dentro da internet. E por que, Ícaro? Como é que eu vou encontrar meu lugar? Cara, você vai conhecendo pessoas. Você vai trocando directs, você vai caindo em livros, em vídeos, vai colecionando seus canais preferidos, vai aprendendo com eles, vai entrando em comunidades, como a comunidade do Novo Mercado, que é gratuita. Ali você conhece outra pessoa. O Fábio, que trabalha conosco, ele foi aluno do Novo Mercado desde a aula 1. Eu conheci o Fábio num grupo. Eu falava sobre copywriting, ele falava sobre marketing digital, e nós nos tornamos amigos, e nós conversávamos, e assim. E de repente esse cara vai falar, puta cara, eu tenho uma prima que tá precisando fazer ela precisa de uma logo pro cartão dela, precisa de uma logo ela tá refazendo o branding dela, precisa do nome pra empresa dela, ela precisa do site da empresa dela, ela precisa fazer um Google Meu Negócio. E aí, puta, esse cara indicou. Você com todo o medo do mundo, com toda insegurança, você sabe como fazer, mas você nunca fez, aí você joga um precinho lá embaixo. E aí você olhou, depois de tanto tempo, você teve o seu primeiro trabalho. As pessoas mais otimistas, eu sempre fui muito otimista, né? Primeira vez que eu fechei o meu primeiro trabalho, eu falei, puta, nunca mais eu saio daqui. As pessoas mais pessimistas, como a minha esposa, falariam, tá, mas não dá pra viver só com isso daqui. Só que agora você tem um cliente satisfeito, esse cliente satisfeito talvez te apresente outro, e é assim que a vida vai acontecendo. De novo, é muito diferente da vida que nos prometeram na faculdade, que é uma vida bem linear. Você vai passar, fazer as cadeiras, arranjar um estágio, se formar, emprego dos sonhos. Mesmo que não seja a realidade que a maioria das pessoas vejam, né? Na internet isso assusta muita gente, é por isso que eu falo que é importante ter temperamento, o temperamento correto, você poder ajustar suas expectativas com aquilo que você vai encontrar. Na internet ainda nós não temos um manual, né? Então, abaixa suas expectativas, vá caminhando, que nesse caminho você vai encontrar pessoas, você vai trombar com canais, você vai encontrar escolas como a nossa. Da nossa escola, talvez o seu professor preferido nem seja eu, e você vai começar a seguir o seu professor preferido, e ele vai te mostrar outras coisas, e é assim que você vai arranjando sua vida. E mais, né, ainda tem a possibilidade disso se tornar a coisa principal da sua vida, e é absolutamente escalável também. Eu lembro muito bem, porque a gente é amigo já há muitos anos, que o Novo Mercado foi isso, né? O Novo Mercado era a minha receita. O Novo Mercado passou muito tempo sem me pagar mais do que, sei lá, o mercado de casa. Exato, eu lembro de muitas situações. O Novo Mercado não era o centro da sua vida, você não trabalhava pelo Novo Mercado o tempo todo, porque você tinha as suas outras atividades, né, prestando serviços, né, depois de um tempo atendendo a Avenue Securities, por exemplo, que, né, tomava bastante tempo, como projeto de marketing mesmo. E até uma vez você veio conversar comigo, quando
Nessa época da Avenue, tinha a possibilidade de você ter que fechar um novo mercado para poder se dedicar integralmente. Eu queria fechar um novo mercado. Né? E aí, não sei se você lembra disso, eu falei para você, mas cara, não faça isso, porque é uma dedicação que te melhora, inclusive. Uma vez por semana, você tem que se manter a par do que existe mais novo no mercado digital, né, do que tem de mais contemporâneo, e você dedica pouco tempo ali, mas é algo que te faz ir para frente. É que, cara, é muito fácil abandonar. É muito fácil abandonar. Eu conheci, antes do novo mercado em si, logo que eu comecei na internet, eu tô falando agora de 2010, 2011, 2012, antes de 2013, houve um momento onde eu estava muito inserido na comunidade de startups, né? Digitais sempre, né? Não existia, se não me engano, nem existia o termo fintech, esse tipo de coisa, né? Eram só startups. Era isso, era todo mundo lendo Eric Ries, todo mundo lendo Peter Thiel e falando de startup. Eu nunca contei essa história, talvez porque eu nunca tenha pensado nela desse jeito. Eu conheci algumas pessoas que eram viciadas. Hoje, com 35 anos, eu enxergo isso. Naquela época, com 20 e poucos, não. Eu conheci pessoas que eram viciadas em criar startups. E a partir do momento que essa startup estava criada, a pessoa abandonava o negócio. Diante da menor dificuldade, ela decidia aposentar o projeto porque ele não alcançaria o índice de sobrevivência e era melhor criar outra ideia. E rapidamente, quando essa pessoa abandonava essa ideia, que já estava pronta para ser colocada em prática, e ela já cansada, irritada, desgastada, esse mundo é muito difícil, por isso que as pessoas param de startups aos 35, 40 anos. Quando ela abandonava tudo aquilo, quando ela tirava aquela mochila e começava a desenhar o logo e o nome de uma nova ideia que ela estava tendo, o ar voltava, a cor voltava para o rosto dela, os olhos dela voltavam a brilhar, porque ela voltou para o mundo da abstração. E é uma delícia. É uma delícia criar ideias, é uma delícia imaginar como o seu negócio vai atingir as pessoas e como elas vão se sentir e fazer as pesquisas. O Eric Ries tem uma expressão muito boa, cara, muito, muito boa. Fazia muitos anos que eu não lembrava dela, porque eu geralmente não falo mais sobre startups, né? Ele falava que qualquer zero é melhor que um número baixo. E puta que pariu, é qualquer zero. Porque enquanto ela não fez uma primeira oferta, ela é aquela grande promessa. Eu tenho uma escova de dente que é disruptiva, que vai revolucionar o mercado. Enquanto eu não abrir o carrinho para ver quantas pessoas gostariam daquela escova, ou tanto quanto o suficiente para elas passarem o cartão. Cara, é só o mundo dos sonhos. A partir do momento que você foi ao mercado, agora vem a realidade. A realidade pode ser, puta, tua escova é uma merda. Então a pessoa vai até a zona da arrebentação, depois ela desiste e vem agora pro projeto dela, que é um copo. E isso, em algum momento, me bateu também. Eu tinha a Avenue, com uma pessoa que eu sempre quis trabalhar, o Lee, me ensinando muito, um gênio. Poucas vezes na vida eu apliquei esse adjetivo para alguém, um gênio. Numa empresa incrivelmente criativa, absurdamente disruptiva no melhor sentido de todos. Primeira vez que o Lee me falou sobre o projeto da Avenue, ninguém acreditava nele, cara. Eu tava lá. Ele falava isso para os caras da corretora, que eu não vou falar o nome, das grandes corretoras. As pessoas falavam, isso daí não vai acontecer. E eu falava, cara, esse cara é um gênio, isso vai acontecer, eu acredito que isso vai acontecer. Ele falou da desbancarização e ela aconteceu agora. Ele falou da internacionalização, isso vai acontecer. E a gente numa mesinha, assim, lá na Colorado, naquele bar de cerveja do Itaim, e ele falando, cara, essa empresa vai ser desse tamanho. Eu falava, cara, isso é verdade, vai ser. Só que eram sonhos. E qual era a minha realidade? Voltar para casa, dar aula para 40 pessoas toda semana, respondendo as mesmas dúvidas, lidando com os mesmos clientes, respondendo as mesmas mensagens das pessoas que ainda não aprenderam depois do 10º exemplo a fazer um bom nome de produto. Larga isso, cara. Olha como a Avenue é mais incrível, é mais brilhante. Olha como a Avenue é nova.
Olha como a Avenue ainda não tem nenhum número ruim. O Novo Mercado tinha um monte de números ruins. Estacionado há anos, com o mesmo número de alunos, mas ali eu estava caminhando. Só que é muito fácil abandonar. Uma outra coisa que acontece, você decide começar a fazer ginástica. Qual é a melhor dieta? É uma dieta cetogênica? É uma dieta paleo? É uma dieta com carbo? É uma dieta... É melhor treinar força, ir pro crossfit, fazer funcional? Cara, provavelmente se você optar por qualquer um desses matches de dieta e treino, e fizer isso por 10 anos, você vai ter um puta resultado. Se você fizer crossfit por 10 anos, um puta resultado. Se você fizer jiu-jitsu por 10 anos, você é um faixa preta. Se você fizer crossfit por 10 anos, porra, o trapézio batendo na orelha. Se você fizer só academia, um ótimo resultado. Mas não. A gente entra em uma coisa e vai trocando. Lembra quando a gente fez uma aula de crossfit? Foi a cena mais triste da minha vida. Assim. Foi muito difícil. E a mesma coisa com a dieta, aí você compra a próxima revista, você segue o próximo influenciador. No nosso mercado isso acontece também. Eu falo que quem já tá aqui há mais anos vê que houve a moda do eu quero ser o próximo Érico Rocha, depois houve a moda do o mercado o futuro é do afiliado, aí depois virou todo mundo tem que ser coprodutor, porque tem muitos experts aí que morreram na primeira onda e que agora podem ser grandes minas de ouro. Aí virou a época do encapsulado, todo mundo vendendo cápsula detox pra cima e pra baixo. Aí depois virou as assinaturas, a onda das assinaturas, todo mundo com assinatura. Aí depois a assinatura é uma merda, todo mundo volta pra lançamento. E é isso, e o Novo Mercado simplesmente ele teve uma direção e ele continuou nela. Quando as pessoas ouviam o nome Novo Mercado, elas nem reagiam a isso. Era só tipo, ok. Hoje, 10 anos depois, porque o canal do Novo Mercado é de 2010, cara, as pessoas vêm e falam, nossa, mas você acertou foi no nome, não é? Porque o nome é muito bom, o Novo Mercado, cara. E eles nem percebem que é só porque eles estão ouvindo há muito tempo e se repetindo e sendo impresso em um monte de canto. H1 não, quando eu vi H1 eu falei, puta, esse nome é muito bom. Mas daqui a 10 anos vai ser ainda melhor. Então, é isso. As pessoas, elas vão... É muito fácil abandonar. E quase eu abandonei o Novo Mercado. Eu estive muito perto de descontinuar o Novo Mercado. E ainda bem que eu não fiz. E se eu tivesse feito também, talvez nunca tivesse conquistado os que eu conquistei pela Avenue. Talvez tivesse. E é isso, mas eu continuei caminhando. Talvez estivesse lá na Avenue também feliz da vida. E com certeza eu estaria feliz da vida. Mas não estaria impactando tanto e tanta gente. E aí, é legal você falar isso, de que é muito fácil você desistir, é muito fácil fazer outras coisas, ser atraído por outras coisas, ainda que seja essa espécie de síndrome de Dom Juan, né, de que gosta do começo. O que nos leva a outro bordão, que é o Não Existe Hack, que é mais uma vez uma filosofia de longo prazo. Mais uma vez. Quase todas as minhas filosofias, quase todos os meus bordões são reflexo de desmembramento dos meus principais bordões. O que é o Não Existe Hack? Cara, não existe hack é a ideia de que não existe atalho. Todo atalho que você pegue te retira desse ato de caminhar e faz com que você chegue despreparado onde você quer chegar. Então, digamos, Ícaro, eu vou lá pro Paraguai porque os caras acabaram de emitir um decreto novo, uma lei nova, que é possível fazer medicina em 1 ano. Você estuda de manhã, à tarde, à noite, faz tudo em vídeo 2x. Em 1 ano você é médico, no 2º ano você já pode sair fazendo o que você quiser. Que inferno. Porque a primeira vez que você for operar alguém, ferrou. A primeira vez que você tiver que resolver um caso grave, ferrou. Então assim, só que quando a gente fala isso em medicina, engenharia, as pessoas percebem, né? Ninguém vai entrar no avião que foi desenhado por um engenheiro em 6 meses EAD. Mas na internet, de alguma forma, esses cantos funcionam. Do mesmo jeito que no fitness funciona. Lembra daquelas propagandas da Polishop, que era um negócio que você colocava na barriga dele e ficava dando choque assim na sua barriga? Igual a 100 mil abdominais por hora. Porra! Mas a pessoa, ela acredita.
Ela acredita. Aí tem a Andréia lá, a moça que trabalha com a gente, daí eu, e aí, André, como é que foi no Réveillon? Ela, nossa, comi demais, mas eu comi 2 fatias de abacaxi, então deu uma... André, não tá funcionando não. Existe sim uma tentação a buscar o REC. E como essa tentação existe, e ela está sempre inserida no coração do ser humano, é claro que as pessoas vão vender isso. Ah, você torna editor de vídeo em um bootcamp de 2 dias. Quando a gente conversa sobre fotografia, é um exemplo muito bom, e é um reflexo direto dessa filosofia. Cara, quanto tempo até alguém aprender a mexer numa Sony qualquer, Alpha 2, né? Como é aquelas Sonys? Quanto tempo? Sei lá, 20 minutos de YouTube. Quanto tempo até treinar o olho de um fotógrafo? É isso. E aí você pede pra ele, cara, me ensina rapidinho o que é que você olha aqui pra você bater a foto. Não dá pra eu te ensinar. Eu não consigo te ensinar. Isso me custou muito. E tem um outro bordão que é: eles me construíram enquanto zombavam de mim. E é isso, enquanto desse preço não é construído em cima da zombaria dos outros também. Ah, tu vai fazer isso, tu vai morrer de fome. Ah, que ridículo esse curso que você escolheu pra tua vida. Ah, isso que você quer fazer pra tua vida, ficar gravando videozinho no Instagram até o fim da sua vida. Ah, fotógrafo, puta que merda, vai fazer casamento. E até isso é aditivo na sua caminhada. Aí vem outro, cancelamento começa em casa. Que é outro reflexo de longo prazo. As pessoas vão te cancelar, elas estão dentro da sua casa, você vai passar por isso, você vai sair da sua casa, você vai construir a sua vida, você será cancelado, cara. Se você der certo, você vai ter pelo menos um amigo, um cunhado, um tio, um sobrinho pra te dar aquela cutucada. Ninguém gosta de pessoas que dão muito certo, né? Principalmente fazendo coisas que os outros gostariam de fazer, né? Eu tava vendo... Antigamente nos podcasts, nós tínhamos os capítulos dos podcasts, né, inteiros, e os cortes. E agora eu percebi que o Podpah, ele criou uma categoria intermediária, chamada Melhores Momentos. Você já viu? Então assim, não é o capítulo inteiro de 2 horas, nem são os cortes de 5 minutos. São vários cortes de 5 minutos reunidos num vídeo de 25 minutos, e eles chamam isso de melhores momentos. Eu achei excelente isso. É como se você pudesse assistir um podcast de 2 horas em 25. Claro que você tem perda, né? E tá a critério do editor, mas porra, é bom, dá pra assistir jantando. E eu coloquei o do Charles. E eu já tinha visto do Charles Oliveira, o lutador. E eu já tinha visto do Charles, só que muito longo. Eu vim alguns dias picados, e eu coloquei um dos melhores momentos só para lembrar. E o Charles contou toda a trajetória dele, desde do jiu-jitsu que ele fazia lá no Guarujá, até ele ganhar o cinturão do UFC. E ele conta ali que no momento em que ele assinou com o UFC, ele fez a primeira luta dele, ele perdeu. Quando ele foi pro UFC, ele estava 18/0, se não me engano, né? 18 vitórias, 0 derrotas. E quando ele perdeu, um parente dele, não lembro se foi um tio, virou e falou, tá vendo, eu não falei, ó, na hora dos ruins ele bate, mas quando viessem os bons ele não ia ter chance não, nem sei pra que ele tá tentando fazer isso. Então aí, porra, todos os meus bordões acabam sendo reflexo de pensamentos de longo prazo. Foda-se o nióbio, que é aquela história clássica das pessoas que achavam que o que salvaria o Brasil era o nióbio. Não importa que a nossa civilização seja completamente desarranjada juridicamente, que ela seja toda atrasada na sua educação, que ela esteja nos últimos lugares dos exames internacionais de matemática, que ela não tenha um único prêmio Nobel, que ela tenha o povo que menos lê, um dos povos que menos lê no mundo. Não, mas achamos o nióbio aqui, ó, é isso que vai transformar a gente na nova Zurique. Não, cara, não é. Não faz diferença nenhuma quanto nióbio existe aqui. Tem um monte de depósito de mina de diamante nos países mais miseráveis da África, e provavelmente isso daí só serve para aumentar ainda mais a desigualdade. Então quase todos os meus bordões são bordões que reforçam, talvez o maior de todos, eu ia falar autorresponsabilidade, né? Minha pátria é minha família. Pô, tem quem você votou? Puta, que se dane, cara.
Para com essa conversinha. Não, se daí não, você votou em quem? Não importa em quem eu votei. O que importa é que você acredita que o seu candidato ele irá impedir o holocausto, ele irá impedir o apocalipse nuclear, e que todas as pessoas que votaram num outro candidato, elas são seus inimigos, e porra, era tua família até 6 meses atrás. E as pessoas enlouqueceram por causa de política. Eu lembro que eu fiz um vídeo, há uns 6, 7 meses atrás, em que eu falei, as pessoas vão enlouquecer por causa de política, elas enlouqueceram. Elas estão sendo presas. Esse talvez de todos os bordões seja o mais delicado e o mais incompreendido. Por isso eu queria que você explicasse até mais, porque para muitas pessoas ele parece um bordão egoísta. E eu sei que ele não é, porque ele é muito mais profundo do que só uma frase solta. Madre Teresa de Calcutá, né, Santa Madre Teresa de Calcutá, dizia que você quer mudar o mundo, vá para casa e ame seus filhos. Eu não tenho nada para oferecer para o mundo em relação a grandes respostas econômicas, grandes respostas sociais, qual é a solução para a pobreza. Eu me sinto muito envergonhado, você sabe disso porque você é meu amigo, pô. Quantas vezes a gente não vê youtubers e jornalistas com 25 anos de idade, o cara, não, porque a solução para a pobreza é essa daqui. Puta, cara. Caramba, por que a gente não pegou esse cara, levou ele lá pra ONU, ele resolvia logo, ele tem solução para tudo, né? Normalmente eles estão dirigindo Uber também. Ou cortando seu cabelo. E é isso, né? Agora já vai ser cancelado agora. E é isso. A minha pátria, minha família é a compreensão de que as maiores responsabilidades que você tem na vida, geralmente elas acontecem próximas de você. Que para cada pai de família que deixou de ser um bom pai de família, que deixou de brincar, eu não tô nem falando pagar conta não, cara. Que deixou de brincar com o filho no dia do aniversário dele, porque ele estava compartilhando corrente do Alexandre de Moraes, esse cara perdeu. Ele não está brigando pelo país. Ele está justamente deixando de fazer aquilo que ele poderia fazer de melhor pelo país. Criar boas pessoas. Educar boas pessoas, formar boas pessoas. O cara está lá impedindo o avanço do comunismo que existe na cabeça dele. E os filhos que são concretos, que demandam atenção concreta, mas por quê? Porque é difícil pra cacete fazer isso. Você vai ter que ir lá brincar com seu filho, você tá cansado, ele vai querer jogar bola, ele vai falar de novo. Você quer beber, ou você já bebeu muito, você quer só descansar um pouco, tirar um cochilo, a criança quer pegar um patinete e fala, me leva ele na praia? Puta, na praia, de domingo, é o único dia que eu tenho pra descansar. E do outro lado, você é um agente que está participando da emancipação do seu país. Pô, é muito tentador ficar ali. Então, assim, isso é um bordão incompreendido, é um bordão que muita gente que não gosta de mim acaba encontrando nessa frase a oportunidade ideal que eles têm para me atacar. Mas a verdade é que eu acredito nisso o suficiente para levar a minha vida assim. Então, Ícaro, o quanto você acredita nessas bobagens todas que você fala? Cara, o suficiente para levar a minha vida assim. Dá para acreditar mais? Não sei. Então, basicamente isso. E aí, eu fico sempre pensando quando você fala de minha pátria e minha família, em casos mais dramáticos, onde a gente realmente viu que a pátria da pessoa não era a família. Você pensa desse lado mais político, às vezes eu penso mais de um lado social. Então a gente estava até conversando essa semana, e eu tô vidrado num canal do Soft White Underbelly, em que parece que existe essa repetição, né, de padrão. Né? Se você de fato abandona a sua família, o estrago que você está fazendo na sociedade é muito maior, porque tende a se repetir na outra geração, na geração seguinte, e etc. E aí quando no começo da sua fala, você fala, eu não tenho grandes soluções macroeconômicas aqui para oferecer, mas a verdade é que se você tivesse, você ofereceria. Sim. Como você generosamente oferece tudo que você tem de melhor para as pessoas, né? Toda a sua capacidade de articulação, de observação, né? Todo o seu conhecimento, tudo aquilo que você constrói via seu trabalho, novo mercado. Então não é abandonar o seu trabalho, né? É de fato se concentrar no que você faz de melhor, sem abandonar, né? Cara, imagine o inferno que seria se eu acreditasse que eu era o melhor boleiro do Brasil.
e quisesse oferecer para as pessoas o bolo que eu fizesse compulsoriamente. Seria um inferno, seria uma bosta de um bolo. Eu iria me frustrar, as pessoas iriam se frustrar, o sabor seria uma droga. Eu acho que a velhice, o amadurecimento, ele traz também para algumas pessoas, né, essa consciência de fronteira. Todo país que está começando, todo país nascendo, ele está ali em dúvidas, em conflitos nas suas fronteiras, né? À medida que toda civilização velha, ela possui suas fronteiras bem demarcadas, né? Eu acho que a maturidade vai te trazendo um tesouro imenso que é... Puta, você sabe o que você sabe, você sabe o que você não sabe, né? Claro que existe uma ignorância tremenda, que é você não saber o que você não sabe, isso é péssimo. Mas, caramba, eu já percebi que eu não tenho grandes soluções macroeconômicas para dar para alguém. E é preciso humildade para dizer isso. Ícaro, o que você acha do novo projeto de lei? Puta, cara, não faço ideia, eu nunca nem li. E mesmo que eu lesse, o quanto eu deveria estudar antes de ter lido esse projeto de lei? Porque não é só imprimir, mandar para aquela senhora ali que estava fazendo cocô no Congresso e falar, lê aí, o que é a sua opinião? Eu preciso construir também um assoalho que me permite ter essa opinião, né? Só que isso ofende as pessoas, porque eu estou dizendo que ela também não tem, e ela jura que ela tem. Eu ofereço o que eu tenho de melhor. Eu ofereço uma escola que forma, certifica e emprega pessoas por R$ 79,00 e que hoje foi canal de mudança de vida para dezenas de milhares de pessoas. Eu ofereço a melhor criação que eu possa, que nem deve ser tão boa assim, mas eu imagino que pelo menos o mínimo, para o mínimo sirva. Para os meus filhos, tento ser o melhor pai possível, o melhor marido possível, tento ser o melhor amigo possível, tento falar para as pessoas, na medida do possível, aquilo que eu aprendi da vida, aquilo que eu não aprendi, aquilo que eu apanhei, aquilo que eu resolvi antes de apanhar. Não acho que a gente tenha tanto mais assim para fazer. Quantos Aristóteles nascem por ano no mundo? Quantos Da Vincis nascem por ano no mundo? Pô, com 35 anos já dá para saber que eu não sou um deles, né? Então... Você pode fazer tão mais criando boas meninas e bons meninos que são seus filhos, e se eles forem homens e mulheres decentes, eles vão mudar o mundo de uma maneira tão mais visível, que eu acho que esse é o segredo mesmo. Mas é uma pressão que existe, né? De que você tem uma grande vocação para mudar o mundo, que você não está exercendo, e você sente esse peso. Vocês vendem isso desde a escola, né? Você pode ser o que quiser e fazer o que quiser, já é uma mentira. É uma grande mentira. Não poderia ser um astro da NBA. Tenho 78 de altura. Você poderia jogar basquete razoavelmente bem. Né? Se você treinasse todo dia, fizesse como a Magic Paula, arremessasse 1 milhão de vezes todo dia, você possivelmente arremessaria direito. Mas você não seria o a Magic O'Neal, Paula. Né? Um dos livros que a gente publicou na editora, Como Pensar Sobre Dinheiro, tem uma tese sobre isso também. Ele diz que a felicidade vai decrescendo até você chegar aos 40 anos. Só que depois dos 40 anos ela começa a subir. Então é uma espécie de U. Até quando? Porra, com 90 anos não sei se eu vou ser tão feliz, não. E aí a tese de fundo é justamente essa, que você, aos 40 anos, você já tem consciência de quem você é. Você sabe que se você resolver começar a aula de canto agora, você não vai virar Beyoncé. Imagina que inferno, tudo que uma criança faz é exigida dela todas as suas potencialidades. Uma pergunta que me fizeram ontem: o quão a sério você exige que o Mateu, que é o meu filho mais velho, treine jiu-jitsu? Nenhuma seriedade. Ele tem compromisso, que é muito diferente. Quanto ele quiser. Então assim, exatamente, ele não tem, enquanto ele quiser, ele tem compromisso. O quê? Ele vai. Então por que ele vai, Ícaro? Por que você não deixa ele faltar? Porque eu estou ensinando ele desde cedo de que compromissos foram feitos para serem honrados. Agora, ele não tem que competir. Se um dia ele quiser, ele vai competir. Então, não, faz sentido, faz sentido. Hoje eu sou muito mais feliz do que eu era há 10 anos atrás, mas infinitamente mais feliz. Principalmente porque as crianças são muito engraçadas, né? Então... Especialmente o Mateu. O Mateu é muito engraçado, então quando ele me deixa. Ele imita o sapo e pulando no colo do padre. Sapo. Eu sou mais feliz hoje. E aí outra coisa importante do livro da Dory é todo um capítulo sobre renúncia e sobre quanto que você tem que abdicar para seguir nesse caminho de longo prazo, né? E aí que nos leva a mais um dos seus bordões, que é foco a dizer não. Né? Por que quer dizer não? Eu lembrava desse, é verdade. E como dizer não? Esse não é meu, né? Dizem que é do Steve Jobs, né? Mas eu uso sempre, foco a dizer não. Chesterton falava que
O casamento é uma batalha para a vida e para a vida ou morte, de vida ou morte, cujo nenhum homem suficientemente corajoso deveria se olvidar, fugir, né? Que casar-se é aceitar, ao mesmo tempo, uma única e frondosa macieira e abrir mão de todas as outras macieiras existentes. É isso, porra. Casamento é dizer não o tempo todo. Você quer comer todas as mulheres da rua, mas, pô, sabe que você tá casado. Que você ama sua esposa, te deu sua família, que é só o peru falando, mas vai seguindo a vida. E você ama sua esposa, e isso não tem nada a ver com deixar de amá-la ou de respeitá-la, que é só a biologia falando e que você não vai deixar que a biologia decida a sua vida. Ter uma empresa é dizer não para todas as outras oportunidades que eu ouço todos os dias e que você me conhece. Há 10 anos atrás, essa era a minha maior dificuldade. Todo dia eu ouvia uma grande ideia de uma grande pessoa com uma grande quantidade de capital e tudo que eu queria era ser sócio desse cara. E depois eu recebia na semana que vem o próximo. E o próximo. E era sempre, cara, vamos tentar alinhar esses 2, 3 projetos, a gente vai conseguir, e nunca consegue, cara. Só o Elon Musk conseguiu fazer aquilo. Dá pra ver que também não sou o Elon Musk. Ninguém consegue mandar 3 IPOs seguidos todos ao mesmo tempo. O Jack Dorsey, que é um gênio também. O Jack Dorsey, a partir do momento que ele se interessou por Bitcoin e criptomoedas, cara, ele deixou o Twitter entregue. Ele saiu do Twitter com um board exigindo que ele fosse pelo menos 4 dias lá na empresa, porque, porra, Jack, você nem vem aqui. E é um cara genial. Um bilionário, muito produtivo, muito inteligente, ele mesmo não conseguiu fazer esses 2 trabalhos. Então, casamento é foco, trabalho é foco, criar filhos é foco, manter-se na dieta e no treino é foco. Cara, se você não tiver uma ideia fixa e inemovível de que você se manterá na dieta, não importa o que aconteça, você nunca vai se manter na dieta. Porque todo dia haverá uma exceção. Ah, não, mas é a confraternização da empresa. Ah, mas é o aniversário da Lavínia. Ah, mas hoje é Natal. Ah, mas hoje é Ano Novo. Ah, mas agora é o primeiro dia do carnaval. Ah, mas seu pai veio aqui, você não come com ele há 15 anos. E aí a pergunta que existe é... Puta, cara, se eu aceitar todas as concessões, eu não estou de dieta. Porque são tantas. E é claro que as pessoas vão olhar e... A maioria das pessoas não são focadas. Como a maioria das pessoas não são alfabetizadas, como a maioria das pessoas não vão ficar ricas, como a maioria das pessoas não vão resolver grandes problemas macroeconômicos do mundo, cara. É todo mundo só tentando viver a própria vida, entendeu? Por mais que o Instagram venda que todo mundo será um grande ser humano vivendo uma vida épica, não, cara, as pessoas vão viver a própria vida e são muito felizes assim. As pessoas mais felizes que eu encontrei na vida são pessoas de vida extremamente simples. E quando elas olham pra alguém tão focado assim, a primeira coisa que elas pensam é, pô, mas por quê? Pra quê? Pra que trabalhar tanto? Você já tem tanto. Pra que fazer tanta dieta? Por que você não leva as coisas com um pouco menos de seriedade? Então, além de tudo, você vai ter sempre pessoas tentando te desestimular. Você briga contra você mesmo, você briga contra a tendência humana, e você briga contra... O Tim Ferriss falava, né, que nosso cérebro evoluiu biologicamente para evitar que nós nos frustremos, né? Para que nós não nos exponhamos à situação de vergonha pública, né? E o que é um grande statement público? É a chance de cometer uma grande vergonha pública. Então, você vai lutar contra a biologia, contra sua mãe, contra sua esposa. Eu lembro muito de uma passagem do livro do meu tio-avô, o Edson de Carvalho. Ele foi um dos fundadores da Petrobras, né? E houve um momento muito ruim, assim, para a empresa. Ela se chamava ainda a Companhia do Petróleo Nacional, onde quase estava
quase todo mundo estava preso, porque era proibido prospectar petróleo no Brasil. O Monteiro Lobato, que era sócio dele, estava preso no Rio de Janeiro. Meu tio-avô estava sozinho, ele não tinha mais dinheiro, ele não conseguia mais vender promissórias, ele não conseguia mais mostrar para as pessoas que aquilo era um grande produto. Ele brigava que existia petróleo no Brasil enquanto o exército proibia a prospecção. E aí um dia tem uma passagem do texto que fala assim: na ausência de um sondador, fez-se ele mesmo o seu próprio sondador. E aí ele simplesmente pegou a pá e começou a cavar. E a mulher dele, minha tia Edith, falava: Edson, você está louco, pare com isso. E como era muito calor, ele estava pelado lá dentro prospectando. E minha avó enchendo o saco dele, como sempre. Até que ele vai e acha o diabo do petróleo. Ou seja, nem assim as pessoas vão acreditar. Ele tá aqui, tá vendo que tem? Ah, então tá bom, agora volta pra casa aí. É isso, todas as pessoas focadas e, de certa forma, alguns obsessivos, outros não, né? Elas enfrentarão dificuldades. Muitas vezes não é por mal, muitas vezes as pessoas querem pro seu bem, porque elas sentem tanto medo de frustração, que elas não querem que você se frustre. Então, cara, é uma situação delicada. E eu lembro bem dessa época que você tinha, por exemplo, 50 projetos ao mesmo tempo. Uhum. E eu lembro de um texto seu do Facebook. Qual? Isso deve ter, sei lá, quase 10 anos. Em que você comentava sobre a sua rotina de produção de textos para as outras pessoas. Uhum. E que se você economizasse um tempinho aqui e ali, você poderia escrever mais, portanto você poderia ganhar mais dinheiro. Eu me fudi muito, cara. Então, eu falei, caramba, ele realmente economiza nas poucas coisas para poder produzir mais, para poder ganhar mais dinheiro. Que loucura. Então isso quer dizer que o longo prazo também pode ser aprendido? Se você tinha essa dificuldade em algumas coisas, você foi conseguindo desenvolver uma espécie de pedagogia do longo prazo? Pode. Sabe a história do meião que o Romário cortava? Quem gosta de futebol já ouviu essa história, não que eu goste, é que eu só ouvi essa história. O Romário, ele gostava de usar 2 tipos de meia, e ele usava uma meia de lycra, se não me engano, de nylon, se não me engano, e ele usava uma meia, só que ele achava que ficava muito liso na chuteira. Então ele pegava, cortava essa meia, para que ele pudesse usar uma meia de algodão por dentro, uma meia branca, sabe, aquelas esfelpudas, que ele achava que dava mais aderência na chuteira, e depois de um tempo, ele foi mostrando isso para os jogadores, começou na seleção brasileira, até que várias pessoas do mundo todo começaram a usar essas soluções. Ele vai aprendendo a jogar melhor, ele vai aprendendo a treinar melhor, ele vai aprendendo a se posicionar melhor no campo, ele vai aprendendo a aproveitar as melhores bolas, ele vai aprendendo a ganhar a malandragem. No Brasil, experiência se torna malandragem, né? Sem sombra de dúvidas, quanto mais você estuda, melhor você estuda. Quanto mais informações você guarda na sua cabeça, o Benedetto Croce falava, né? Para ler um livro é preciso ter lido muitos outros livros. Quanto mais informações você guarda na cabeça, mais úteis elas são, porque agora elas fazem parte de uma cadeia, né? De informações. Cara, longo prazo é só você se acostumar. Para quem que eu disse isso agora? Talvez até para o próprio João, que está aqui conosco, que me trouxe no carro. Cara, eu não lembro agora para quem eu disse isso, mas eu disse recentemente, ou hoje ou ontem. Eu falei assim: você vai fazer tal coisa, você vai prometer que você vai fazer tal coisa e você não vai fazer. Aí, não, mas por quê? Porque você está dizendo para o seu cérebro que você não vai fazer e você não está fazendo. E isso é doutriná-lo. Você começa a mostrar para o seu cérebro que aquilo que você fala, você cumpre. E para você se dar bem no longo prazo, esse é um dos princípios básicos. É seu cérebro entender que você não vai trocar de caminho, porque senão ele vai te tentar. Você vai passar em frente ao sushi, ele vai falar, come. Você vai ter que fazer um trabalho, ele fala, semana que vem. Tá na sexta, não faz diferença. Entrega na segunda. Então, sem sombra de dúvidas, dá para treinar a longo prazo e dá para ficar muito bom nisso. Porque não é necessário. Sabe o que é engraçado? Por mais que eu treinasse para ser o Magno Carlsen do xadrez lá, nunca vou ser. Sei que a sociedade não gosta dessa afirmação, né? Mas nunca vou ser. Só que constância e longo prazo é talvez uma das habilidades mais simples do mundo para serem treinadas, porque é basicamente cumprir a sua palavra. Qualquer pessoa pode cumprir a sua palavra. Você não é um retardado mental impedido judicialmente.
É só você prometer e fazer. E, cara, quando você promete e faz, e você passa anos fazendo isso, você olha pra trás, e é isso. Há pouco tempo atrás eu era esse cara que precisava fazer texto a R$80, e de repente a gente tá falando numa previsão de faturamento de 90 milhões esse ano. Eu sou 1 milhão de vezes, R$80, 90 milhões. Eu sou 1 milhão de vezes mais inteligente do que eu era há poucos anos atrás, nem a pau. Só que olha o poder do compounding agindo. E aí eu encontrei pessoas, essas pessoas vieram trabalhar comigo, e elas trouxeram as suas inteligências, e elas destravaram outras áreas, e elas começaram a enxergar outras frentes, e a empresa começou a ser também o reflexo dessas pessoas, e você vai caminhando e o caminho vai te ensinando. Eu estava lendo um livro outro dia que é A Era do Vício, The Age of Addiction, David Cartwright. Aí ele tem uma expressão muito boa, que é capitalismo límbico. A gente está num momento do capitalismo em que parece que ele oferece justamente aquilo que você mais quer, do jeito mais fácil. Isso vai moldando o seu cérebro de um jeito ruim. Então é o TikTok com o algoritmo perfeito para que você permaneça ali recebendo aquelas pequenas doses de dopamina, pequenas doses de dopamina, pequenas doses de dopamina. É a mesma coisa com o Instagram, mas a mesma coisa com o Tinder e as pessoas já viram um negócio relacional. É a mesma coisa com a comida infinita, né? Comida barata e tem rodízio de tudo. Então isso acho que vai enfraquecendo a nossa possibilidade também, mental mesmo, e cerebral também, física, biológica, de seguir no longo prazo. E aí a pessoa que está lá embaixo, tá mais acometida pela pior das depressões, que teve esse departamento todo na cabeça completamente modificado, ela olha para alguém falando sobre isso e tem muita dificuldade de enxergar esse caminho. Que tipo de passo pequeno você consegue, né, demonstrar e mostrar para que ela faça, que depois de muitos anos fazendo ela vai chegar nesse grande caminho de longo prazo? Tentando imaginar o menor de todos os passos, sem que eu tenha que dizer o que me veio à cabeça de imediato, que foi aprenda a dizer não. Tá bom. Diz não pro teu filho morando na favela e sendo aniversário dele, e você tendo comprado dois pacotinhos de bolacha Bono. Não, filho, porque aqui tem açúcar, eu vi no Instagram. Não quero ser cínico a esse ponto. Cara, eu não sei. Não sei, porque esse capitalismo límbico, nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas a gente vive isso todos os dias, né? Me parece que é algo que é construído para punir muito mais as pessoas pobres. Porque a comida é muito mais barata. Pô, para quem importa o quão barata é uma comida? Para as pessoas mais pobres. E aí você pode comprar uma refeição para 5 pessoas por um preço muito reduzido. Você vai se importar se ela é hipercalórica? Entretenimento barato, TikTok, serve para o pobre. Você está lá no meio de uma comunidade, 50 pessoas por metro quadrado dividindo espaço com você às cotoveladas. Qual é a única saída para tudo isso que você tem? Abrir o TikTok e dar risada. Droga, quem está mais exposto? Violência, sexualidade. É o pobre. E eu não sei, sinceramente, qual era um conselho que eu poderia dar para essa pessoa. Eu não gosto dessa ideia de você chegar para essa pessoa e começa a investir R$5 por mês em fundos imobiliários. Não é isso que ela precisa. Eu acho que não sei. Não sei se essas pessoas elas precisam talvez mais de ajuda do que a gente ficar dando dica para elas fazerem as coisas sozinhas, né? Talvez essas pessoas precisassem mais de dignidade, de meios. É isso, é você ser super tributado em alimentos e medicamentos e seu filho não poder ir para a escola ou para a creche. Eu não sei que dica eu posso dar para essa pessoa. Eu acho que, na verdade, nós deveríamos ajudar essas pessoas. Não ficar dando dica para ela, querendo ensinar elas a fazerem investimentos vendo canal de YouTube. No final do livro da Dory, ela diz que o pensamento de longo prazo é um pensamento para quem tem coragem. E aí a gente chega aqui no último dos bordões que eu gostaria de comentar com você. É quando você fala que você vende coragem contra as pessoas. Muito bom esse, eu não lembrava dele. Vender medo. Longo prazo é para quem tem coragem?
Cara, é engraçado, né? Tem aquela frase do malandro, né? Se o malandro soubesse como é trabalhar, ele não seria malandro. Tem uma dessas frases engraçadas, assim, do samba. Cara, o longo prazo é pro cara mais cagão que existe, né? Porque ele entendeu que o maior ato de coragem que você pode ter é se lançar de projeto em projeto, achando que aquilo vai te salvar a vida e depois de 15 dias você mudando. A coragem é pro cara... O longo prazo é pro cara que entendeu que a repetição ela é mais importante que a inovação. Uma coisa maluca. Nós tivemos o Covid. Nós tivemos todas as bolsas do mundo arriando. Empresas de tecnologia que prometiam o mundo, a refundação da humanidade, valendo zero. E o que nos sustenta como civilização? Energia elétrica, carvão, porta-avião, comida. A repetição é mais importante que a inovação, cara. Então, assim, é preciso coragem para acreditar no futuro, para acreditar que as coisas continuarão existindo. Você percebe que toda pessoa acovardada, ela sempre jura que o sistema vai ser interrompido, que um golpe será dado, que um risco nuclear acontecerá, que alguém vai invadir o seu país, porque ela precisa acreditar nisso. Porque se ela acreditar que tudo vai continuar todo dia igual, ela vai ter que trabalhar todo dia. Então ela está sempre acreditando, precisando acreditar na interrupção, no caos. É característica de pessoa que ainda não amadureceu. Então, eu acho que o longo prazo não, é para o sujeito mais conservador que existe e que ele entendeu que a repetição é mais importante que a inovação. Daí, para finalizar aqui o nosso papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para aqueles que são muitos dos seus alunos, que já te acompanham nas redes sociais há muito tempo, que já entenderam esses bordões todos e que muitas vezes começaram a sua jornada de longo prazo, mas que no momento eles não enxergam grandes resultados, eles se sentem ali apequenados muitas vezes, né, pela família, pelo julgamento externo. Como continuar quando parece que ninguém presta atenção em você, né? Dá para esperar uma recompensa posterior? Olha, o que eu posso falar é que dificilmente eles vão viver alguma coisa diferente do que eu vivi. Um dos meus bordões que também não foi lembrado aqui foi: quem vai pagar para te ouvir? Isso eu ouvi da pessoa que em tese deveria ser a pessoa mais importante da vida de qualquer pessoa, e o que eu ouvi é: Ícaro, quem vai pagar para te ouvir? Porque eu disse que um dia eu teria uma escola, as pessoas poderiam pagar algum dinheirinho para eu dar uma aula para elas. E no meio desses sonhos todos de um menino que queria ensinar, eu ouvi: e quem vai pagar para te ouvir? Os cancelamentos que começaram em casa, os primeiros trabalhos por trocados, as dúvidas de se eu deveria ou não continuar só na internet, um negócio físico criado só por medo de estar apenas na internet, que faliu e que levou dinheiro de anos de trabalho. Na boa, tudo que aconteceu com vocês aconteceu de certa forma muito parecido comigo. A internet não para de crescer e não vai parar de crescer. A necessidade de mão de obra não vai parar de crescer. A sofisticação dessa mão de obra não vai parar de crescer. As escolas são cada vez mais baratas, mais inteligentes e oferecem conteúdo melhor. Cada vez mais iniciativas como o mercado de trabalho, a nossa própria comunidade, reúnem, conectam, promovem pessoas a produzirem coisas, a gerarem emprego, contratarem pessoas. Continua caminhando, cara. Continua caminhando que você vai aprender no caminho. Foi excelente. Obrigado. Obrigado. Eu espero que você tenha gostado do nosso episódio. Se agora você compreendeu a importância do longo prazo e quer saber mais, se aprofundar e de fato montar uma estratégia para a sua vida, clica no botão abaixo ou escaneie o QR Code e você vai ter acesso à possibilidade de compra do livro Longo Prazo de Dorie Clark.